sou a Alexandra Rezende, eu sou advogada previdenciarista, sou atuante nessa área e venho aqui responder algumas dúvidas, tá? Então eu vou ler aqui, a dinâmica vai ser a seguinte, eu vou estar lendo a pergunta e vou tecer comentários a respeito disso. Se você ficar com mais alguma dúvida, pode digitar aqui, que se eu puder eu vou responder. E se eu não puder responder hoje, a gente volta semana que vem. Então, todas as quartas-feiras eu tenho live entre 18h30 e 19 horas, eu aviso antes. E hoje a gente avisou um pouquinho mais em cima da hora, por conta dos atendimentos aqui do escritório, mas mas eu sempre aviso na parte da manhã, tá? Então vocês me desculpem, porque hoje a dinâmica do escritório foi bem diferente e aí eu tive que adequar e quase que na hora que eu pude responder. Então vamos à primeira pergunta, e a pergunta aqui que a pessoa está fazendo é com relação à pós-graduação. Sempre há esse questionamento, se é necessário fazer pós, se a pós vai trabalhar com prática, e hoje a gente sabe das oportunidades que existem hoje com relação a isso. E aí eu devolvo essa pergunta que a pessoa me fez para vocês, porque a pessoa perguntou assim: a pós de direito previdenciário também ensina prática? Eu não posso responder de imediato que eu não conheço todo o universo de pós. Hoje a gente tem lato sensu, stricto sensu, mas a gente sabe que não é o objetivo de uma pós-graduação, tá? E aí eu devolvo essa pergunta para vocês me responderem. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? Você está buscando uma pós ou um estudo nesse nível para quê? Para ter um título? Para se declarar pós-graduado? Porque se for isso, realmente a pós é o ideal. Agora, se você quer a prática previdenciária, uma pós não é ideal. A gente precisa ter a cabeça e voltar nossos olhos para questões de prática previdenciária. Boa tarde aí, você que está entrando, Brito, um abraço, obrigada aí. Sejam bem-vindos para vocês que estão começando aqui. A gente vai ter esse curso, não se preocupem, tá? No finalzinho eu vou falar. Então vamos lá para não ficar enrolando aqui. Então eu devolvo essa pergunta. Você quer a pós para quê? Para ter título? Porque se for isso, realmente é preciso ter pós. Agora, se você pensar que você quer prática previdenciária, que você quer aprender a atuar, que você quer monetizar o seu trabalho, que você já quer ter um resultado, o melhor são cursos práticos, voltados para a área que você está estudando. Porque eu não sei você, mas quando a gente faz uma faculdade, a faculdade não nos treina muito para essa visão prática da coisa, né? A gente ou é advogado ou quer fazer concurso público. E ninguém nos prepara para essa parte profissional. Pelo menos na faculdade que eu fiz, nos colegas que eu vejo comentando, até pessoas que já fazem estágio na Justiça Federal sentem mesmo capenga nessa parte prática, né? Sentem dificuldades. E aí o curso prático ele vai te dar uma direção mais objetiva de atuação. Então você realmente precisa saber o que você quer, porque pós-graduação ele vai te dar um título. Eu não posso generalizar, não são todos as pós que tem só essa questão de trazer teoria e nada de prática, mas eu não conheço todas. E aí você precisa parar e pensar qual é seu objetivo como profissional. Tá? Lembrando que, se você quer um título, se prepara, porque uma pós aí no mínimo são 200 horas, você vai ter que apresentar um trabalho de conclusão para você ter esse diploma, ser diplomado nessa pós, você vai ter que fazer em alguns lugares a defesa desse trabalho, né? É muito comum, hoje está muito ampliado inclusive para o online. E eu não menosprezo, longe de mim isso, tá? Eu sou pós-graduada, inclusive, mas a prática tá muito, às vezes, distante dessa pós-graduação. E aí você precisa mesmo pensar o que você quer, qual é seu objetivo, tá? E aí eu trouxe alguns conselhos, tá? E eu vou trazer também, falar com você uma experiência que eu tive. Eu fiz uma pós na área civil, mesmo já atuando na área previdenciária,
porque eu queria exatamente, Elaine, exatamente. A Elaine está fazendo um comentário aqui, realmente nos prepara para o direito material, muito bom, inclusive. Só que para a prática não vai te ajudar, tá? Ainda ela está comentando aqui, ó, estou cursando a sexta e nenhuma preparou para a prática profissional. Eu fiz 3. Eu também falo de cadeira que eu não tive nenhuma preparação prática disso. Me deu o título, ótimo. Me deu a especialização, perfeito. Mas em termos financeiros, em termos práticos, não me ajudou, tá? Foi preciso realmente ir para o campo de batalha para eu poder atuar e me preparar para atender cada demanda que a Previdência traz, que a área previdenciária traz. E a gente sabe que não são poucas. Não são poucas as demandas. E eu falo, apertar o botão correto lá na hora de requerer um benefício, após não vai te ensinar, não vai mesmo. E aí meu conselho para você: invista em cursos práticos para rentabilizar o seu trabalho. A gente sabe como é difícil se inserir no mercado, se inserir como advogado ou como um profissional que atua na área. Não é fácil, tá? Essa facilidade não existe, mas há esse espaço. E aí a gente precisa aprender buscando cursos práticos, tá? Por quê? Porque ele vai nos direcionar. Ele vai fazer com que você realmente, é isso que você quer? Você quer? Porque eu falo pra você, eu não sei você, mas eu quando saí da faculdade eu tava muito perdida, eu realmente não sabia o que fazer, tá? Eu não saí da faculdade, meu sonho é atuar em penal. Até tinha esse sonho, mas não atuei. Mas poucos sabem realmente o que querem nessa prática previdenciária. O curso prático vai te trazer essa noção, até para você definir se é isso mesmo que você quer ou não. E vai te poupar tempo e dinheiro, tá? Quando você conhece a prática, é mais fácil seguir uma linha acadêmica. E é verdade, tá? Inclusive com isso que eu tô falando, você de fato se identificou com a matéria que você escolheu, desse curso que você tá fazendo? Ou você é só mais um curioso? Aí você faz uma pós-graduação, investe um dinheiro pesado para chegar no final nem querer trabalhar com isso, nem querer se envolver com essa área. E o curso prático, ele vai ser mais rápido e vai te dar essa direção, no meu entendimento e pelo que eu fiz, muito mais tranquilo, mais economizando tempo e dinheiro. O curso prático ele vai te ajudar, inclusive, faturar, ter um dinheiro em caixa, até mesmo para depois que você já tiver uma estabilidade ou um caixa, você pensar em ter títulos, tá? Porque vai te ajudar a monetizar para o seu escritório, isso eu não tenho dúvida, tá? Meu conselho para que você trabalhe com a prática e tenha uma meta na sua carreira profissional, tá? Estude o direito material, conforme a nossa colega Eliana aqui falou, a nossa colega Elaine falou, estude o direito material que a gente vai precisar, mas com visão prática, com estratégia, atuando por demanda. Eu sempre trago esse assunto nas lives que eu faço. Pense na atuação por demanda, não queira conhecer todos os benefícios oferecidos pelo INSS, para o segurado especial, para o trabalhador rural, se essa não é nem a realidade do seu local, da sua área, da sua cidade, entendeu? Atue por demanda. Nós estamos numa cidade que é industrial. Qual é o foco dessa cidade? Aposentadoria, tempo especial. Nós temos uma das maiores indústrias aqui do ramo siderúrgico. Eu estou falando de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Então, tem alguns casos, mas eu nunca peguei um segurado especial em um trabalhador avulso. Eu nunca peguei. Segurado especial já peguei sim. Agora no trabalhador avulso. Aí você vai querer estudar tudo de trabalhador avulso no direito material, porque é assim que a pós faz, sendo que você nunca vai pegar. Então, estude de acordo com a sua demanda, pensando na sua área de atuação, tá? E eu vou contar uma historinha para vocês. Igual eu falei, eu saí da faculdade, não sabia, trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite,
Fiz núcleo de prática jurídica, que é o estágio no sábado, nem sabia direito o que estava fazendo lá, tá? Mas era preciso, eu tinha que cumprir. E a ideia que a gente tem é, sei lá, eu vou até responder, tem uma pergunta aqui a respeito de concurso. Quer concurso, quer advogar, mas você não sabe como, nem de que jeito. E eu não tinha nenhum apadrinhamento, eu não tinha um escritório para trabalhar, era com a cara e a coragem mesmo, tá? E aí eu comecei a buscar a prática. Por quê? Porque o direito material, a gente precisa dele, mas não, você pode atuar dessa forma mais específica, tá? E para você não perder seu tempo e desanimando ou desistindo da profissão, igual tem muitos colegas, porque demora às vezes para ter um resultado, ou vai entrar com uma demanda e demora tanto, anos e anos, e aí desiste, acha que aquilo não é para ele, que a advocacia, que ele não é voltado para essa prática previdenciária de atuação, e vai desistindo, vai desanimando. Ou então, pior, faz a pós, igual tenho vários testemunhos que me falam que a pessoa faz a pós e quando vai atender engasga, não sabe o que fazer, fica em dúvida, não sabe como responder, não sabe acessar um SAG, um gerídio, não sabe fazer um requerimento administrativo, tem dúvidas inclusive até para acessar o próprio site, porque ninguém vai te ensinar essa prática você vai adquirir. E os cursos práticos, eles vão te economizar esse tempo, eles vão te direcionar. E nós temos muitos, né? E aí você busca aquele que você se identifica com a pessoa que está te ensinando, tá bom? Vamos lá. E aí agora você conhece a prática. Vamos lá, você fez o curso prático, tá fera, já sabe atuar por demanda, já tem uma demanda definida mais ou menos no seu escritório. Aí você faz a sua pós lá para você ter um título. E eu falo para você, é muito legal quando você tem essa prática e você vai fazer uma pós. Eu tive essa experiência de fazer uma pós sem ter prática nenhuma e depois eu fiz com prática. Você começa a adquirir um senso crítico muito interessante. Por quê? Você vai começar a entender a dinâmica, a direção daquela linha acadêmica. Os livros, você não vai sair comprando livro igual um louco aí sem entender. Às vezes comprando livros de pessoas que defendem até a posição do INSS, tá? Por uma situação que a pessoa é servidora ou sei lá, ela tem essa linha de defesa da parte contrária ao advogado que busca um direito ou de um requerimento. Então, se você tem esse conhecimento prático, você vai ter essa leitura crítica dos livros que você vai comprar. Eu quero conhecer embasamento que me faça ter um embate daquele posicionamento do INSS. Eu não quero livro que mostre quanto o INSS está certo. E aí, a prática que vai trazer isso. Eu falo de cadeira para vocês, tá? Que aí você, até mesmo aquilo que você vai comprar, você vai ter um olho muito crítico daquilo que é bacana, aquilo ali que é só enchendo espaço, tá? Porque você vai ter essa prática, tá? Essa minha experiência com relação a essa situação. Segunda, não sei se ficou claro para vocês, então curso prático, direcionado naquilo que você quer e comece a estudar o direito material, sim, na demanda que você vai fazer. Nas próximas perguntas aqui eu vou ser mais específica com relação a isso, que vai abrir sua mente. Abra sua mente, precisa pensar fora da caixinha. Mas todo mundo faz, mas nem todo mundo tem a vivência da prática. E é isso que a gente quer. Você não quer que o seu cliente a pessoa que te procura, senta diante de você, você saiba se posicionar, saiba responder, saiba esclarecer, saiba abrir um quinis e já bater o olho e falar assim, tem muito problema aqui, a gente precisa disso ou outro. Ou igual hoje, eu atendi um cliente que aposentou em 2014, ele nem sabe por que o salário dele era tão baixo, tá? E aí,
tá dentro do prazo decadencial, só que eu não precisei nem fazer cálculo. Por quê? Porque eu já identifiquei, ele aposentou numa situação de proporcional, porque na época alguém sem noção falou para ele que se ele não aposentasse naquela data, ele ia ter que trabalhar até 35 anos, aí ele aposentou na forma proporcional e a gente sabe qual o coeficiente? 70%, já entra perdendo. Então, a prática vai fazer com que você tenha esse atendimento ao seu cliente, abra um CNIS e já saiba responder ele de imediato, entendeu? E eu falo assim, esse cliente, eu não fechei com esse cliente, porque ele não tem direito à revisão. Mas a forma que a gente atende esse cliente nos dá uma posição de autoridade para ele, e ele já até falou que vai trazer os 2 parentes dele, cunhados, para eu poder fazer um planejamento e uma revisão. Então, isso a prática te dá. Às vezes você vai ler um livro, vai assistir sei lá quantas horas de pós e vai levar muito tempo ainda só com a prática para ter esse dinamismo no seu atendimento, tá? Então fica a dica aí, cursos práticos vão economizar vão favorecer seu tempo e economizar o seu dinheiro. Segunda pergunta: como não ter medo de atuar na área previdenciária? Eu tenho medo de errar o benefício do cliente. Eu já respondi algumas vezes essa pergunta aqui. Muitos fazem isso. E quando não fazem essa pergunta, e mesmo quando não fazem essa pergunta, não faz esse comentário, a gente sabe o medo que a pessoa tem, o receio que tem. E eu falo o seguinte, use esse medo ao seu favor. Porque o receio, até para quem é antigo, é normal. Nós temos receio, só que os receios, as dúvidas, os questionamentos são resolvidos com estudo, com cálculo, com verificação de documento. E aí você que está começando, que está iniciando, que é bacharel, que é advogado iniciante, tem esse medo, use esse medo a seu favor. Porque ele vai fazer com que você seja mais cuidadoso. Já reparou que quando a gente é muito prático, a gente deixa de ter certos cuidados? Então, para você que tem esse receio, use ele a seu favor. Faça o cálculo da revisão, faz 2 vezes. Se você não tem alguém para verificar seu requerimento, sua petição, leia 2 vezes. Tem uma ficha indicando a documentação que é exigida para não passar nada. Então, mas não deixe de atuar por causa disso. Não permita que o medo te paralise. E aí, eu tracei também aqui algumas dicas, alguns conselhos. Busque conhecer a situação que você está atendendo, o direito material daquela situação. É um auxílio incapacidade temporária? Tá? Qual que é o requisito? O que o INSS exige? Qual documento precisa? O que esse benefício vai estar visando proteger? A incapacidade temporária? O que é esse temporário? Quanto tempo a pessoa tem que contribuir? Isso são perguntas que você pode fazer e já responder. É uma forma de você estar preparando a resolver aquela demanda que chega para você. Ah, mas eu fico com medo de gaguejar e na hora eu não saber responder. Se prepare antes. Se o cliente pediu para agendar um horário, um atendimento com você, marque um dia seguinte, 2 dias depois, leia a respeito, estude, se prepare. Não é passe de mágico, minha gente. Não há mágica. Há estudo, há dedicação, a história, a caminhada, tudo na vida. Eu falo, ninguém nasce sabendo, até o mais bambambam aí da internet, ele fez toda essa caminhada. Ele fez faculdade, ele fez prova, ele estuda. E hoje, para quem quer atuar na área previdenciária, mais do que nunca. Por quê? Porque mudança, a gente dorme e acorda com a portaria na nossa cara, mudando assim constantemente, tá? E aí, a gente precisa estar atualizado. Saiu portaria com novo teto, com um salário mínimo. Isso você precisa saber. Então, são coisas que você vai aprendendo, adquirindo e é conhecimento. E conhecimento vai só somando, tá? 1% que você estuda hoje já te torna diferente para amanhã. Agora, se você não estudar hoje, meu amigo, descer a ladeira abaixo sem freio, tá?
Faça uma entrevista detalhada, eu tenho vídeos aqui que oriento o que perguntar, como perguntar, faça essa ficha, escreva ali um históricozinho, porque se outra pessoa pegar, vai saber do que se trata. Faça isso porque você vai agregando valor ao seu atendimento, ao seu conhecimento e até mesmo auxílio em capacidade é o mesmo. E aí a gente vai ajustando para as demandas que vão chegando. A aposentadoria programada hoje tem uma regra, tem as regras de transição, tem antes da regra de transição, que é o direito adquirido. Seu cliente ou a pessoa que quer aposentar, ela chega diante de você sabendo tudo mesmo, sem ser profissional, sem ser advogado, sem ser bacharel. Por quê? Porque ele lê. Ele lê e chega conhecedor da causa. E se você não for esperto, ele sabe mais que você. Por quê? Porque é interesse dele, entendeu? E esse interesse dele ele vai buscar. Eu já até comentei isso aqui, eu assinava um jornal todo mês, porque meu cliente chegava com o jornal debaixo do braço me perguntando. E aí o jornal era muito bonito, trazia umas fotos bacanas, umas orientações legais assim. E o cliente vinha aqui, doutor, ó, quer mais? Olha essa questão da revisão da vida toda. Quantas pessoas já ligaram para você ou perguntaram para você se elas têm direito ou não? E aí você vai querer, tem que saber o que é, do que se trata, quem tem direito, qual o benefício. Tem vários vídeos aqui no meu Instagram falando a respeito. Vai lá, clica lá para você assistir, tá bom? O medo, eu falo, o medo é passageiro e muito positivo, pois você terá o cuidado de analisar aquela situação. O automático faz a gente às vezes errar, né? Porque o cérebro ele nos leva a agir de forma automática, porque ele quer poupar energia. E daqui a pouco você vai tratar tanto da situação que vai ser automática para você. Analise a documentação, não tenha preguiça de abrir uma carteira de trabalho e olhar ela de capa a capa na parte de anotações. Eu já salvei a aposentadoria com contratos temporários anotados ali na parte de anotação, tá? Só que se você não vê e não falar no requerimento administrativo ou na petição, não pense você que alguém, uma boa alma, vai ler pacientemente, vai folhear a carteira, porque não vai. É você que vai direcionar. E como você vai aprender assim? Aqui na prática, conversa. Estamos falando da prática, entendeu? Então, analise a documentação, veja as possibilidades de demanda, aprenda os requisitos básicos, carência, qualidade de segurado, benefício. Ele tem natureza ele surge de um fato gerador e é por natureza contributiva. A previdência ela tem essa característica contributiva. Então precisa saber disso. Terceira pergunta. Isso aqui o que você acha que vale a pena? Advogar ou fazer concurso público? Se você me perguntasse, quando eu entrei na faculdade, o meu sonho de consumo era passar no concurso público. Por quê? Porque eu trabalhei numa empresa privada, né? E o medo de demissão sempre permeava a nossa cabeça, a gente sempre tinha esse medo. E o concurso público vinha com aquela ideia, né? A promessa assim, da estabilidade. Nem sabe. E aí eu não tinha visão empreendedora de ter meu negócio, de gerir meu escritório, de ter minha profissão autônoma. Eu nunca tinha esse pensamento. Entrei na faculdade assim. Só que com o passar dos anos na faculdade, a advocacia foi despertando interesse. Mas a gente tem que vencer, igual eu falei, eu não tinha apadrinhamento na área de advocatícia, eu não tinha escritório para eu poder advogar, e não sabia nem o que fazer. Mas eu queria muito, eu me enxergava assim, me via assim. Ainda levei um tempinho para sair. E assim, meu pai ainda falou assim, quando eu falei que eu ia sair da empresa que eu trabalhava depois de 19 anos, meu pai falou: "Você é louca, você é doida, e a sua estabilidade?" Só que assim, eu tava tão exaurida com essa realidade de ser empregada, de bater ponto, né, de ser peão mesmo, que eu era peão, usava botina. Eu quis dar um basta.
Uma coisa eu tinha disposição. Se é para estudar, eu vou estudar. Se é para dedicar, eu vou me dedicar. E aí, eu sempre, um conselho que eu aprendi, passo para vocês. Se o outro lá conseguiu, você consegue. Porque ele não é melhor, nem pior, nem especial. Ele só se dedicou, ela só se dedicou. Então, assim, primeiro, vença esse receio de não te enxergar como profissional, como advogado, tá? Depois disso, acredite em você e se dedique, entendeu? A mágica é essa, dedicação, persistência, vencer o medo que tá lá, não deixar esse medo te paralisar, porque vai falar, eu não tenho medo. O que não tem medo? Todo mundo tem medo de receio, de errar, todo mundo tem, até o mais antigo aí na advocacia previdenciária tem medo, como não? A gente lida com direito social, direito prato de comida na mesa. Como é que a gente não vai ter medo? Como que não? O cliente chega aqui, doutora, não tenho nada dentro de casa, tô sem benefício, suspenderam meu benefício. Doutora, eu tenho direito a aposentar, já não consigo. E aí? Você é a palavra de esperança para essa situação. E aí, se posicione, tá? E aí, vamos lá. Você acha que vale mais a pena advogar ou fazer concurso público? Eu não sei você, mas eu não nasci rica e também não casei rica, tá? Então, assim, na brincadeira aí, a gente tem poucas possibilidades de ficar rica. E uma vez eu encontrei com uma amiga no fórum, que ela era secretária dentro da empresa que eu trabalhava, como é que fala? Empreiteira. E ela tava toda bonitona, advogando lá no fórum, sim. Aí eu falei com ela, nossa, que bacana, eu comecei agora. E a gente era colega dentro da empresa que eu trabalhei. E aí eu falei pra ela, e aí, o que te levou a fazer o que você tá fazendo? Ela falou, Alexandra, eu não podia, eu não nasci rica. Essa possibilidade eu perdi. Meu namorado não é rico. Então, a única maneira de alcançar uma riqueza é através do meu trabalho, e a advocacia me permite isso. E eu, levei gente, é mesmo. É mesmo. Ah, é difícil? É. Mas se não fosse bom, não teria ninguém. E tem muita gente boa. E tem para todos os gostos. Então, eu falei assim, a advocacia é um caminho de você poder... E quando eu falo enriquecer, eu não falei de ficar rico, eu falei enriquecer. Porque eu não sei a sua dimensão com relação à riqueza. Dinheiro é legal, é muito bom, mas você ter saúde para desfrutar do que ele proporciona é melhor ainda. Então, enriquecer para mim, e no momento que eu vivia, era eu poder ter tempo para os meus filhos, ter tempo para mim, tempo para o meu marido, para minha casa, tempo para fazer minhas coisas, eu poder me organizar e amanhã eu falar assim, amanhã eu não venho no escritório. Isso para mim é riqueza, porque eu já organizei toda a minha vida. Para mim isso é riqueza. Se a minha filha tem agora uma reunião ou alguma coisa na escola, eu posso sair, chegar tranquila, plena, maquiada, bonitinha, e assistir a reunião de pais, assistir a apresentação da minha filha. Deixa eu até beber água aqui. Quantas vezes eu saí da empresa que eu trabalhava desesperada para participar de um evento da minha filha, do meu filho, e às vezes eu tinha perdido a apresentação deles. Quem tem filho sabe que não é fácil. Aí eu pedia, pelo amor de Deus, para a professora repetir de novo, para eu poder assistir. E então isso é riqueza para mim, porque hoje eu posso gerir meu tempo, gerir o dinheiro que eu faço. Se eu posso trabalhar 2, 3 horas por dia, posso, eu vou ter um fruto disso aí. Eu posso também trabalhar o dia inteiro e não ter nada, se eu não tiver uma estratégia, mas sou eu envolvida nisso, eu não vou depender. Às vezes eu podia trabalhar muito, ou trabalhar nada e ganhava a mesma coisa, tá? Mas esses pontos também ficavam afetados. E o concurso público, gente, eu falo, é o sonho de todo mundo, mas ele também não acontece do dia para noite. Você precisa se dedicar. Quantas horas as pessoas que estão se preparando para concurso público têm que estudar por dia?
Eu tenho colegas que estudam 10 horas por dia. A gente depende de uma política com relação a concurso público, não é verdade? Não tem concurso público aí à torta direita. E você precisa ter um rendimento para sua subsistência, para até mesmo pagar os cursos que você quer, pagar a preparação que você quer, né, Brito? Já deve ter passado por isso, né? Da gente, às vezes, perder os momentos mais importantes da nossa vida. Porque a gente não tem escolha, a gente precisa trabalhar, né? E aí, o que eu acho que vale a pena, eu falo por mim, a advocacia é o que eu mais amo fazer. A área previdenciária é a minha área de vida, assim. Aquilo que eu mais amo fazer é trabalhar na área previdenciária. Agora, se você pensa em concurso, não abra mão de atuação. Inclusive, alguns concursos públicos vão exigir que você tenha prática, que você tenha lá os 2 anos de prática jurídica. E aí você tem que atuar, você vai ter que apresentar lá uma certidão de atuação e tudo. Então faça com louvor isso e quem sabe durante essa atuação prática de advocacia ou atuação na área previdenciária, você até desista do concurso, como aconteceu para mim. E eu não sei você, mas eu não queria ter horário, sabe? Aquela coisa de bater ponto, eu queria ter liberdade, diretamente para você, eu queria ter liberdade, e liberdade para mim era gerir meu tempo, gerir meu espaço, gerir meu escritório, gerar riqueza para mim, isso que eu queria. Mas se você quer outra coisa, não abra mão dessa prática, porque ela vai, inclusive, te ajudar muito quando você tiver num concurso público. Eu estudei com um juiz federal, doutor Dilon Romano, que ele foi de tudo, ele foi advogado, ele foi servidor, ele foi de tudo. Hoje ele está na turma recursal, foi meu professor de processo civil, mas pessoa assim, é um carinho que eu tenho por ele. Ele foi uma das pessoas que me incentivou, acho que ele nem sabe disso na época, a advogar. Porque ele falou assim, é uma área muito difícil, é muito concorrida, mas eu vejo vocês, ele falou pra mim, pra uma amiga, como advogado. E aquilo gerou isso no meu coração, foi uma semente, né? E ele falou assim, é preciso estar dos 2 lados do balcão, para às vezes a gente compreender. Então você advogando, você vai se colocar até quando você estiver do outro lado, você vai se colocar no lugar dos colegas, porque você já passou por isso, tá? Vamos lá. 4ª pergunta. Eu ainda não sou formada. Isso aqui direto veio. Hoje mesmo do direct já me mandaram. Eu não sou formada, a pessoa é bacharel e tenho medo do cliente não contratar por isso, né? Porque a pessoa ainda não é advogada, é bacharel. E eu falo muito da atuação na área administrativa. Inclusive, eu vou aproveitar essa pergunta e responder uma outra pergunta que a colega fez aqui com relação à cobrança. Então, o que acontece? Você tá bacharel, o bacharel pode atuar na área administrativa, fazendo requerimentos, desde que devidamente autorizado, com responsabilidade social, sabendo o que tá fazendo. Não é brincadeira, gente, é coisa séria. Isso a gente fala porque é permitido, mas tem que seguir tudo aquilo que é exigido, tem que ser observado. Então, se a lei não proíbe, então você pode fazer sim. E o bacharel, ele tem conhecimento jurídico e está se preparando para a ordem, igual essa colega me mandou, que ela falou, inclusive, que ela já atua, mas ela tem dificuldade de cobrar. E eu falo, já tenho lives aqui falando também, inclusive, disso. A tabela da ordem é um referencial para nós. A tabela, ela traz valores mínimos, para que a gente não cobre valores aviltantes, né, preço de laranja, e isso é uma forma ruim de captação que a própria OAB condena. Então, colocar o valor muito abaixo daquilo ali, a OAB condena, a pessoa pode responder, o advogado pode responder. E aquele que quer atuar na área administrativa, estude como o seu mercado cobra.
se é 30% no êxito, se cobra um valor para entrar, se tem uma taxa administrativa para entrar. Uma coisa é certa, suas contas sempre vão vir. Se você tem um escritório, você paga água, luz, telefone, um programa de cálculo, você tem um Wi-Fi, você tem uma estrutura. Então, não tenha constrangimento de cobrar aquilo que você vai fazer. E eu falo para vocês, no administrativo tem trabalho e muito trabalho. Às vezes você pega uma situação e acha que é simples e cobra lá um êxito que não vai nem ter êxito. E você já resolveu problema no CNIS, fez senha, apresentou documentos, mas aí não conseguiu o benefício. Ou pior, eu também falo disso, aposentadoria especial. A pessoa faz um requerimento de uma aposentadoria que tem tempo especial. Requerimento administrativo, que o bacharel pode fazer na via administrativa, desde que autorizado com a procuração, tudo bonitinho, termo de responsabilidade. Você vai lá e consegue 10 anos de especial, reconhecendo através do seu trabalho. Mas não deu tempo suficiente para o requisito aposentadoria. E aí você não cobra porque você cobrou no êxito. Você ganhou 10 anos de tempo especial. Multiplicando isso, se for homem, por 1,4, dá 4 anos a mais. 4 anos que a pessoa não pode antecipar a aposentadoria dela. Então, se você agregou valor ao patrimônio daquele trabalhador, é mais que justo você cobrar. Então, pense nisso. Tenha a tabela da OAB como referência. Se você achar ela absurda, estude o mercado, pergunte, ligue para colegas, quanto que está cobrando, como que eu faço, mas não deixe de cobrar. E aí a amiga lá, Gilcinha, tinha me perguntado sobre isso, que ela atua na área administrativa, mas ela sempre tem essa dificuldade. Aí eu falo, você precisa também entender o benefício, tá? É um serviço que você não vai, de correção. Hoje a gente tem essa possibilidade, uma lista de serviços, são mais de 66 tipos de requerimento que a gente pode fazer, que você vai fazer e não significa que você está requerendo benefício. E aí você não vai cobrar? Então, pense nisso. Alguns colegas falam de tabela de precificação. Eu penso o seguinte, não dá para generalizar. Você vai falar de cobrar por um auxílio incapacidade temporária se a pessoa está desempregada? Cobra uma taxa, 50, 100, 150 reais a pessoa pode pagar. Se ela não pode, os familiares podem ajudar. Mas não desvalorize a sua hora de trabalho. Porque não pense você vai trabalhar bastante. E se você tem esse receio de você ser bacharel, o cliente não querer te contratar, o cliente ele confia na pessoa que ele procura. Ponto. Ninguém chega aqui para mim e pede a minha carteira da ordem. Ele pergunta se ele tem direito e eu converso com ele e ele fecha comigo. Eu sou advogada, por isso eu posso falar que eu sou advogada. Você, bacharel, não pode falar que é advogado, não é permitido. Mas se você começa a falar que você está atuando para o seu ciclo de amizade, porque você não vai ter receio, as pessoas te conhecem. E conhece sua índole, sua responsabilidade. Fale com amigos, com parentes, com as pessoas da sua casa, pai, mãe, irmão. A pessoa está passando por problema de incapacidade, de aposentadoria, ela comenta e você às vezes tem uma resposta, mas eu não sou advogado. Como? Você pode atuar no administrativo, a gente vem batendo nisso. Então, comece a falar e aí as pessoas vão confiar em você. O cliente previdenciário, ele tem muito isso. E eu não tô falando, tá, de escritório que vem de fora, monta a cabaninha aqui na nossa cidade e começa a atender, porque tem essa situação, a OAB tá atenta para isso, a nossa presidente, ela é muito atenta para isso, que às vezes a pessoa vem de fora, abre lá, manda carta mala direta, descumprindo tudo que o Código de Ética diz, e o cliente que nunca viu, a pessoa que nunca viu, o segurado que nunca viu, vai lá e assina e não quer nem saber. E eu sempre falo isso com meus clientes, tenha cuidado com essas propagandas que não são bacanas, né? Então, se você tem esse receio, que você é bacharel,
você ainda está se preparando para a ordem, mas tem conhecimento já nessa área administrativa previdenciária, que é permitida a atuação, então comece por seus amigos e familiares, comece a falar do assunto para você perder a inibição, comece a falar do seu conhecimento, que as pessoas vão te procurar, elas confiam em você, e se elas te derem autorização para fazer o serviço no administrativo, você pode fazer e pode cobrar por isso, pode já monetizar, já ter uma renda enquanto você está se preparando para alcançar a carteira da ordem, porque vai ampliar a sua forma de atuação, aí você vai poder atuar também no judicial, mas eu tenho colegas que atuam basicamente no administrativo. Hoje 90% da atuação de alguns colegas é no administrativo. O que tem nos atrapalhado o administrativo é a demanda, a quantidade de processos que o INSS não está dando conta de analisar, e aí está atrapalhando um pouco, tá? Mas em algumas situações o administrativo, muitas situações, digo eu, é muito mais interessante do que o judicial, principalmente o juizado, tá? E aí o juizado faz coisa julgada, que é o quê? Você que tá novinho aqui, você não vai poder voltar no judicial para pedir a mesma coisa, a não ser que seja permitido, que são raras exceções, né? E prova nova, que é outro assunto aqui. E enquanto isso, você vai ampliando, vai estudando, vai se dedicando, vai estudando a demanda e adquirindo o que? A prática, tá? E finalizando aqui, como conseguir advogados parceiros? Eu tenho muitos colegas advogados que não atuam na área previdenciária e que tem essa demanda. O advogado tem essa demanda de previdência, às vezes ele não enxerga, mas ele tem. Advogado trabalhista, então, nem se fala. Só que a pessoa não quer ampliar a área de atuação dela para a previdência. Então, o que ela faz? Ela me chama para ser parceiro. Então, como conseguir? Aí eu falo, comece a falar que você faz o trabalho, que você faz cálculos. Quantos colegas não estão precisando de cálculos previdenciários para questão de revisão da vida toda, inclusive, tá? E comece a usar as redes sociais, se apresentando como advogado, como profissional na área previdenciária, porque eu falo, os parceiros, eles mesmos se interessam, você faz, me indicam. Hoje eu atendi uma pessoa que veio de um advogado que eu nem conheço, que um outro advogado que indicou. Essa propaganda de boca a boca é muito favorável e ajuda, mas a rede social tem uma dimensão. Que bom, Mariene, muito bom. A Mariene tá falando aqui como eu abri os olhos dela, que bom. E eu espero mesmo que de alguma forma essa live possa te abrir a sua cabeça, tá? Para que você pense fora da caixinha. Então, fechando o assunto aqui de parceiros, quantos advogados que você conhece que nem querem saber de previdência, nem tem espaço na agenda para isso, mas tem essa demanda. Então se apresente, são pessoas que são do seu convívio, já te conhecem, são amigos, confiam em você como pessoa, seguem os mesmos princípios que você, conhece a sua índole. Eu tenho muitos colegas de faculdade que são parceiros meus hoje, pelo que eles me conheciam na época de faculdade. E aí descobriram, ou sabem, ou eu falei, ou viram em rede social que eu faço previdência e eles me chamam para fazer parceria na área previdenciária. Isso é muito bom. Divide riqueza, gente. Dinheiro, eu falo, dinheiro é fácil. Divide riqueza, divide seu tempo, seu conhecimento. Não seja uma caixa só acumulando conhecimento. Compartilhe esse conhecimento. Seja gentil em responder uma dúvida, gentil em responder um direct, um amigo que sabe que você faz previdência, manda uma pergunta, seja gentil, responde. Gentileza gera gentileza, as pessoas passam a ter referência em você, e daqui a pouco você é a pessoa da área previdenciária ou a pessoa da área administrativa. Não perca essa oportunidade, tá? Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, igual todo mundo tá comentando aqui. Se ficou alguma coisa para trás, me perdoa, depois eu dou uma olhadinha aqui e a gente responde, tá? E abra a mente, amplie sua mente,
amplie seus olhos, seus horizontes, comecem a pensar fora da caixinha, tá? Dá trabalho? Como tudo na vida. Como tudo na vida, mas é muito legal, muito bom quando você começar a ver os primeiros resultados do seu trabalho, os primeiros contratos, os primeiros benefícios concedidos, as primeiras pessoas te agradecendo, chegam a chorar diante de você emocionados, porque você foi um canal de justiça mesmo, e de justiça social para essas pessoas. Tá? E se você quiser saber mais a respeito do meu trabalho, daquilo que eu venho falando, segue lá no Instagram, clica lá, essa live vai ficar por um tempo, acredito eu, gravado, o suporte deve falar aqui depois. Tiver dúvida, manda no direct, toda quarta eu tenho live, toda quinta perguntas e respostas, tá? Se não deu para perguntar hoje, envia lá na caixinha, no direct, que a gente vai estar preparando o material, trazendo aqui para vocês. E eu devo estar lançando o curso só final de janeiro, início de fevereiro. Então, se você se identifica com a forma que eu ensino, que eu falo, acompanhe aqui para saber mais novidades. Um grande abraço para vocês, um bom finalzinho de tarde aí e fiquem com Deus.